Shalom everybody and welcome to Mekorot for this week. Shalom a todos e sejam bem-vindos ao Mekorot dessa semana. We are in Parashat Emor. Estamos na Parashá Emor. The thing I'm speaking about today, I'm going to be speaking about in our Boi Kala Shabbat services as well, but I want to focus on something very important in the parasha. O que vamos falar aqui hoje é um pouquinho do que também vou falar no Boi Kalá, mas eu quero mostrar aqui especificamente uma passagem bem importante, um ponto específico dessa parashá. I want to show you something very important that found in Leviticus 23 verse 2. Eu quero mostrar aqui uma coisa muito importante que vocês podem encontrar em Levítico, capítulo 23, versículo 2. It starts with what Daber al Bnei Israel, speak to the children of Israel. Começa com a palavra, fale aos filhos de Israel. It's important that God is giving the Moadim, those appointed time to Israel. É importante vocês verem que Deus está dando os Moadim, ou seja, aqueles tempos determinados para Israel. But when He introduced them to the Moadim, He speaks to them in centrality, as unity, as a singularity. Então é importante você ver que ele está apresentando aqui os Moadim para eles, mas quando ele fala com eles é como se ele estivesse utilizando uma unidade, entende? Uma centralidade, fala como se fossem no singular. Now it says in the portion, these are to be called Moadei Adonai. Those are the feast of the Lord. Então ele fala que essas são as festas do Senhor. Now notice who's the one who called them Moadim. Então percebam que nós não usamos aqui a palavra Moadim. It's Hashem Himself. É o próprio Hashem que diz isso. But then He says, you will be calling them Mikra Kodesh, Holy Convocation. Então ele mesmo fala assim, e vocês vão chamar esses Moadim de Assembleia Santa. And then He says, these are my Moadim. Então ele fala, estes são os meus Moadim. Do you notice something in the beginning of the chapter and in the beginning of the verse and the end of the verse, twice Hashem is calling them His Moadim. Então, percebam que tanto no início do versículo quanto no final, Deus está chamando o quê? Eles de seus Moadim. Now, Okay? who is the one who said that those Moadim are holy? Então, quem foi que disse que esses Moadim, essas festas, são santas? Common logic tells you that it's Hashem. He said, this is my Moadim. Ou seja, a lógica diz que quem disse tudo isso foi Hashem, esses são os meus Moadim. But that's not what the Torah teaches us. Mas não é isso que a Torá está nos The Torah ensinando. tells us that it's called Mikra Kodesh. A Torá nos diz que não usa a palavra, por exemplo, Mikra Kodesh. Asher tikreu otam. You will make them holy. Ou seja, ele fala que vocês é que farão com que eles sejam sagrados, Wait a santos. second. The Moed belong to Hashem, Ou seja, o Moed, a festa, pertence a Hashem, but you make it holy? mas é você que a torna santa? Why is it the case? Então, por que é assim? You see, the mystery for this, the upshot to understand this, Então, o mistério disso, ou seja, a forma de vocês entenderem isso, is found in the beginning of the parasha. pode ser encontrado no início dessa parashá. Daber el bnei Israel, singular. They are one. To your sons of Israel, speak to them with one utterance. Então, ele está falando que ele está falando no singular, eles são para os filhos de Israel, essas são as minhas festas. What makes something holy? O que torna essas festas santas? How does it become kadosh? Por que isso se torna santo, kadosh? Only through achdut. Através da unidade. Only through unity. Ou seja, somente através da unidade. The Vocês podem scripture does perceber. not say dabru el bnei Israel, daber el bnei Israel. Então, Give them all the same message. Então, está vendo aqui que eles não usam dabru, eles usam daber, ou seja, ao invés de falar para vocês no plural, ele está falando para você no singular. Ou seja, como uma unidade, como um povo. It's really amazing because the moed here does not necessarily have to be holy, although it belongs to Hashem. It's only holy when we receive it together. Ou seja, na verdade, o Moed, ele não foi criado santo. Ele, na verdade, ele se torna santo quando o povo assim o faz. Even later on, 2 verses later, Ou seja, até mesmo 2 versos depois, Hashem says, "Here are the Moadim of Adonai." Hashem diz, esses são os Moadim de Adonai. Listen to this. Escutem isso. The sacred occasion, meaning the Mikra Kodesh, Ou seja, essas ocasiões sagradas
that you should observe, you should celebrate them in the appointed que time. vocês devem observar e guardar nos tempos determinados. There is nothing ambiguous about the Shabbat. Não tem nada ambíguo sobre o There Shabat. is nothing ambiguous about Pesach or Não tem Shavuot nada ambíguo a respeito de Pesach ou Shavuot, or any of the Chagim. ou nenhuma dessas Hagim, Because the dessas idea festas. behind a Chag, again, what is the word in Hebrew, Moed? Porque qual é a palavra em hebraico que significa moed? The Hebrew Moed comes from the word Ed. A palavra moed vem da palavra ed, Ed means to be a testifier. ou seja, ed significa ser um testemunhador. Who is to have the testimony? The children of Israel is to have the testimony. Ou seja, quem é que tem esse testemunho? São os filhos de Israel que têm esse testemunho. And think about it for a second. If we testify, Então pense nisso por um segundo. Se você testemunhar, and here Israel is called to testify, e Israel que é chamado para testemunhar, and each person celebrate the Chag in its own way, e imagina se cada pessoa comemorasse o Hag, a festa de sua própria maneira, what's happened to the testimony? o que ia acontecer com o testemunho? The testimony about Hashem. Porque esse testemunho é sobre Hashem, The testimony dies. ou seja, o testemunho morreria. So if one person, for example, build a sukkah in a square and one in a triangle and one in a rectangle, Ou, por exemplo, imagine que durante o Sukkot uma pessoa construa a sua sucá num quadrado, a outra forme numa forma triangular e a outra retangular, ou seja, and then we all claim to celebrate the same feast of Hashem, e aí todos nós estamos dizendo que estamos celebrando a festa de Hashem, the Moed is being corrupted. ou seja, esse moed foi corrompido, Because the testimony is a single testimony. It's a united testimony. porque o testemunho é singular, ou seja, é um testemunho unificado. And God has given Israel an oral interpretation. Now we understand. Later on, listen to this. Ou seja, Deus deu a Israel uma Torá oral, uma explicação, uma interpretação oral dos seus mandamentos. Later on in Parashah, in the same chapter, Então, mais tarde na Parashá, no mesmo capítulo, he says, ele diz, listen to this in verse escuta isso no verso 40. 40. And take this is in context of Sukkot. Isso está no contexto de Sukkot. And you take to yourself Então, você toma para si the product of hadar trees. os produtos das árvores. What is hadar tree? Hadar tree. It's beautiful. Qual é o produto que ele está falando aqui? O produto de algumas árvores. Então, eu não I don't know It's exactly. beautiful. Exactly. You don't know. Yeah, I don't know exactly. That what. is exactly Então, the ele é point. exatamente isso, você não sabe? É exatamente sobre isso que eu estou falando. What is your favorite fruit tree? So, qual é a sua árvore favorita? Apple tree? Apple? Yeah. I hate apples. Eu odeio maçãs. For me, it's an orange. Para mim, eu prefiro laranjas. You see, that's exactly the problem. Então, esse é exatamente o problema. Hadar, which is a fruit of slender, Então, fala que I don't know which. splendor, a No, beautiful I tree. don't know which tree is that. Exactly, it's a beautiful No, tree. which tree is that? We don't know. We don't know. Nós não sabemos que árvore é essa. That's why Exatamente isso. Não diz aqui que árvore exatamente é essa. I am proving to you that there is an oral Torah. Então, eu estou provando aqui para vocês que existe uma Torá oral. Remember, everything he's telling us to do here, this we read in verse 2, Porque tudo o que ele está dizendo aqui, nesse that versículo, is exactly the point, is for you to celebrate the Moed. é exatamente isso, que ele está chamando vocês para celebrar esse And Moed. Moed is from the word to testify about me. E o Moed é para quê? Para testemunhar sobre ele. So if a beautiful tree for you is apple and a beautiful for me is orange, and Então- we both take two different fruit trees in our hands, Ok, então, por exemplo, se para você uma macieira é melhor, a fruta da macieira é melhor, e para mim o fruto da laranjeira é melhor, e cada um traz para a festa a sua própria coisa, como que we ficaria? cannot be testifying about the same God. Ou seja, nós não poderemos estar testemunhando a respeito do mesmo Deus, porque estamos trazendo coisas diferentes. But how come Israel all holding their hand as an etrog? Mas quando todo Israel chega junto com o etrog, Because we testify about the same God. porque nós estamos testemunhando sobre o mesmo Deus. And without the oral Torah, now we understand what's the point of the oral Torah. Pronto, e sem a Torá oral, como é que nós vamos fazer isso e chegar Why e testemunhar oral todos juntos, interpretation né? is so important. Então você vê por que a interpretação oral é realmente importante. Because it's bring us to testify about one God.
porque ela faz com que a gente consiga testemunhar em unidade sobre o mesmo Deus. You see, this is just one example of many examples. Veja, esse é apenas um exemplo de vários exemplos que nós temos. Because there's no way to interpret it. Porque não existe uma forma de interpretarmos And it's isso. going to be like in Christianity, that everybody is led by the Holy Spirit. Ou seja, isso não é exatamente como o cristianismo, que cada um está sendo movido pelo Espírito Santo. Because de the forma... Holy Spirit will never divide, and that's something that everybody needs to understand. Porque The Holy Spirit will never do that. It always will be unified. Porque o Espírito Santo nunca virá para dividir. Ele nunca vai fazer isso. Ele vem para unificar, não para dividir. So how do you know if the Holy Spirit? Então, como é que você sabe que isso If vem the do Holy Espírito Spirit Santo? lead you to do things differently than Israel, Ok. Se o Espírito Santo fizer vocês, direcionar vocês para fazer algo diferente de Israel, it's not the Holy Spirit. então com certeza não é o Espírito Santo. Because the Holy Spirit will seek you to unify you with Porque o Israel. Espírito Santo vai fazer com que você unifique as coisas. So how do we become good testifier, Moadim, Então, Moed? como nós tornamos o nosso testemunho unificado? You need halakha. Ou seja, você precisa de uma halachá, ou seja, de uma direção. You need to put some fences around your observance. Você precisa colocar algumas cercas em volta da sua You need to observância. put some fences around what is right and what is wrong. Você precisa colocar algumas cercas ao redor do que é certo e do que é errado. You need to put fences around the way you communicate, the way you speak, the way you conduct yourself, all of those Ou things. seja, você precisa também colocar algumas cercas ao redor da maneira como você fala, da maneira como você lida com as coisas. You need to put fences around the way you celebrate the Shabbat, the Chagim, the mitzvot. Você precisa colocar cercas também quando você celebra o Shabat, os Hagim, todas as festas. Because the reality is, this is the essence of the Torah. If you do it in your own way, Porque na realidade essa é a essência da Torá, porque se você faz da sua própria maneira, your Moadim, your observance of the Moed, porque o seu Moadim, ou seja, a sua observância do Moed, desses tempos determinados, loses the Ed, perdem o Ed, ou seja, o testemunho, losing the testimony. perdendo o seu testemunho. Unify yourself to Israel. Ou seja, unifiquem-se com Just Israel. as it says in the Brit HaDashah, Assim como é dito na Brit Hadashah, Novo that Testamento, the pieces will fit together, que todas as peças se encaixarão juntas and may they fit together. e que todos eles se encaixem perfeitamente. A long Mekorot, but a very interesting Mekorot. É um Mekorot um pouco longo, mas muito interessante. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.